Bom, estamos iniciando Beleza, aqui Guto. mais um de grão em grão, né? Neste sábado, sempre rodando ao sábado às 9 horas da manhã no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Né? Todas as informações a mais que vocês queiram, aqui embaixo tem... Opa, perdi o dedo aqui. Aqui embaixo tem um link, tá? Que você pode entrar em contato com a gente. Também deixe suas perguntas, quem que vocês queiram que sejam entrevistados, em que área, que a gente vai atrás e para trazer isso para vocês. Hoje está aqui o Paulo, né, da Risa, para falar do Terrax, né, que é mais ligado, é um fundo mais ligado, um fundo imobiliário, ligado no agro, né, e eu gostaria muito de desvendar bastante esse produto, porque eu sou fã dele, eu sou fã desse produto, e a gente quer que as pessoas conheçam melhor e entendam melhor como ele funciona, tanto do lado aonde eles investem, que é o do produtor, e também nós que somos investidores, né? Então, eu sou fã dele. Vou passar para o Paulo aqui, para o Paulo se apresentar, né? E depois a gente começa a conversar sobre a Risa e depois o Terrax, ok? Está contigo, Paulo. Obrigado, valeu, Guto. Obrigado pelo convite aí para o bate-papo. Legal poder expor aqui um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Risa. Bom, eu sou gestor de agronegócio da Risa, né? Comecei na Risa no fim do ano passado, logo na fundação da gestora, né, com o Daniel Lemos, né, mas eu já tenho uma experiência bastante grande de agronegócio. Comecei minha carreira em 2011 na Citrosuco, né, uma agroindústria de suco de laranja do interior de São Paulo. Né, na época, ela ainda estava em fusão com o grupo Votorantim, a Citrovita. Né, fiquei lá por 2 anos aproximadamente. Depois, acabei começando minha carreira na área financeira, fui atuar no Banco Pan, né, logo que o banco teve uma participação adquirida pelo BTG Pactual, foi montado dentro do banco uma área de corporate banking, né, e eu fui lá para atuar na área comercial dentro dessa diretoria, né, então fui atuar como officer, né, gerente de relacionamento, e aí eu acabei desenhando bastante já desde esse momento a minha carreira para o agronegócio, né, comecei a atender vários clientes relacionados ao agronegócio, usinas, revendas, produtores rurais de grande porte, né, fiquei lá por 4 anos, né, saí em 2015, no meio do ano, tive uma passagem bem rápida pelo banco BBM, Bocom BBM, né, foi bastante rápida, não por qualquer problema, foi porque recebi uma proposta do Itaú BBA na época para ir montar a parte comercial da diretoria de agronegócio do banco na região norte e nordeste do Brasil. Então, fiquei 4 anos no Itaú BBA também, morei em Palmas, no Tocantins, depois em Brasília, tinha uma equipe bastante especializada no atendimento aos grandes produtores rurais e agroindústria. A gente tinha uma carteira próxima a 2 bi de reais na diretoria, né, junto a mais de 200 clientes. Então, a gente tem uma ligação com o agronegócio, desde então a gente conhece bem como é que funciona o campo, as commodities, os produtores, quais as necessidades, e foi daí que a gente tirou a ideia do Terrax, né, que a gente implantou logo de início aqui da Risa, né, e outros produtos que ao longo do tempo a gente também planeja soltar aí no mercado. Quer dizer que nesses últimos 9 anos você correu o Brasil se influenciando na parte agro, pela parte econômica, lógico, mas até então você não tinha assim uma origem agro, não? Isso não veio... tenho, meu pai é produtor rural de café em Minas Gerais, até atuo lá junto com ele, né, em sociedade no arrendamento de uma fazenda lá atrás, etc. Tá bem. Que era do meu avô. Então, meu avô era produtor rural, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Né? Meus tios, tenho vários tios que são produtores rurais, meu pai é produtor rural, então a gente já vem do campo desde então. Tá no sangue. Tá no sangue, Mas, assim, a atuação em si, né, profissional veio logo há 9 anos atrás, que foi pouco depois que eu formei também, né, sou formado em engenharia de produção pela UFSCar, né, lá não é exatamente
uma profissão mais ligada ao agronegócio, mas a engenharia de produção da UFSCar tinha uma vertente ligada ao agro até 2004, depois ela se tornou uma engenharia de produção plena, mas a gente tinha várias matérias, tudo ligado ao agronegócio, mas a gente já tinha esse berço, né? Então foi fácil para a gente, para mim aqui, decidir para onde eu iria na minha carreira, né, Guto? Então tá. Já tendo uma noção fica mais fácil, né? Fácil de entender. Com certeza. E a RISA tem vários fundos, não tem só o Terrax, tem vários outros, mas que não estão ligados nessa área de agrícola. Na verdade é o seguinte, a gente tem vários fundos, porque a RISA, na verdade, ela é formada por 5 núcleos de gestão, né, Guto? Então, a gente tem o núcleo de gestão de renda fixa, a gente tem o núcleo de gestão de direct lending, temos o núcleo de gestão, né, de venture debt, temos o núcleo de gestão de securitização e carteiras e o de agronegócio, né? A gente tem um outro fundo, que é o MEIN, né, que é um fundo de crédito, né, que engloba todas essas estratégias dentro dele. Então, ali nesse fundo, a gente tem algumas operações de crédito, etc., que são do núcleo de gestão de agronegócio também, né? Ou seja, esse é um fundo multigestão, né, de vários núcleos que temos operações dentro desse fundo, que é o MEIN. Mas, exclusivamente do agro, hoje a gente tem só o Terrax. Bom, então, vamos falar do Terrax. Como que nasceu a ideia de montar esse fundo? Da onde que surgiu isso? Né? Porque nós estamos falando para pessoas que não... A maioria que vai assistir aqui não tem nem ideia, nem sabe que ele existe, e a gente vai explicar aqui agora. Mas, assim, qual que foi aquele estalo, assim, que, olha, que é uma grande oportunidade aqui? Então, em 2016, eu estava ainda no Itaú, né? Na verdade, no meu primeiro ano de Itaú, lá. E como vários produtores e pessoal ligado ao campo sabe, 2015 e 2016 foi uma safra que teve uma das maiores quebras de safra da história do Brasil, né? Principalmente na região norte e nordeste, que era onde eu atuava. Então, a gente viu produtores que geralmente produzem 60 sacos de soja por hectare, 55, 60, 65, produzindo 15, 18 sacos, né? Assim, foi catastrófico, né? A questão climática, de fato, foi muito severa, né? A gente teve uma seca muito severa nesse ano. E alguns produtores, né, chegaram, um produtor em específico, né? Não vou colocar nomes porque não vem ao caso, né? Mas chegou para mim e falou: Paulo, preciso... já estava alavancado, tinha feito movimentos de investimento nos últimos anos e eu já estava numa situação de fluxo de caixa difícil, e aí agora com essa quebra de safra vai complicar ainda mais. Eu preciso fazer uma desmobilização aqui para injetar capital no meu negócio. Eu tenho bastante terra, então eu prefiro vender uma propriedade aqui, injetar o dinheiro no meu negócio e tocar para frente, né? E só que eu gostaria de continuar na propriedade, se possível, né? Se eu pudesse arrendar essa propriedade, né? E se tivesse a opção de recomprar ela, ainda melhor, né? E aí a gente pegou e foi atrás de fazer esse negócio, fomos atrás de vários fundos de investimento na época, né? Só que com uma Selic a 14% ao ano, né, qualquer coisa é inviável, né? Porque na hora que você fala de arrendamento de terra a 20% ao ano, ou de uma recompra, né, a 20%, 25% ao ano, inviabiliza o negócio. Melhor vender de uma vez a propriedade, entrega, pegar o capital paga a conta e pronto, entrega, né? E vai. Mas isso ficou na minha cabeça, né? E a gente foi acompanhando a economia brasileira, os juros foram baixando, a gente começou a ver os fundos imobiliários tomar corpo, né, fazer esse tipo de movimento parecido com imóveis urbanos, né? Então, e aí no final das contas, né, eu estava lá inserido, vi o tamanho desse mercado imobiliário rural, que é mais ou menos, só para vocês terem ideia, né, o mercado imobiliário rural brasileiro deve ser do mesmo tamanho ou maior do que o mercado imobiliário urbano brasileiro, tá? Você não tem dados sobre isso porque é um mercado muito informal, né? Um mercado que vende em saca de soja, em arroba de boi, né? Dinheiro para cá, dinheiro para lá, não tem muita informação de fato. Ele é indexado, ele é indexado na mercadoria que ele produz, né?
Esse que é isso que dificulta mensurar, né? Exato, mas é um mercado gigantesco. Você vê transações toda hora, de 150 milhões para cá, 200 para lá, 100 para cá, 300, 500, 1 bi. Então, assim, você olha e fala, ó, tem alguma coisa aqui, né? E, assim, quando você olha terra agrícola no Brasil, né? E olha quem investiu em terra agrícola, por exemplo, em várias regiões, Mato Grosso, Mato Piba, Bahia, Goiás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, você vê a remuneração que isso trouxe, né, a riqueza que isso criou para várias famílias ao longo dos anos. Então eu falei, por que não trazer isso também para o mercado, né, de fundos imobiliários, dado que todo mundo... é um tipo de fundo para preservação de capital e renda, né, Guto? Aqui, quando a gente vai falar de fundo imobiliário, é muito difícil a gente estar falando de um fundo especulativo, né, de muito risco, né, não é muito a intenção, geralmente. Então, a gente teve essa ideia de montar o Terrax, né, que ele funciona, na verdade, né, como se fosse um fundo híbrido, né, porque, assim, eu tenho a terra para o fundo, né, mas eu já dou a opção da recompra dessa terra para o produtor rural, que me vendeu ela, né, na grande maioria das vezes. Então, tem, na verdade, o que a gente tem são 3 estratégias, tá, Guto, dentro do Terrax. A primeira estratégia é o que a gente chama de sale leaseback, né? Então, tem um produtor rural que está justamente na situação do produtor rural que eu citei lá de 2016, né? Ele tem um patrimônio imobiliário gigantesco, né? Uma solvência patrimonial muito grande, né? Mas está com um problema de fluxo de caixa, dado que o ROI de terra agrícola no Brasil é baixo, né? Então, às vezes o cara tem 500 milhões de terras, né, fatura 100 milhões por ano, está devendo 150, né, com trading, fornecedor, banco. Eu passei por isso, conheço muito bem você tem um patrimônio gigantesco, você não tem liquidez nenhuma, você não tem capital de giro, e o que você falou, né, os juros eram estratosféricos, e a gente acabava patinando nisso tudo. Só para dar uma resumida, o fundo ele vai fazer uma ponte entre o produtor, a propriedade dele e a capitalização dele. Por outro lado, remunerar quem vai entrar bancando isso tudo. Né? Exatamente. Ela é uma operação financeira, né? Ela se parece com uma operação financeira, mas no final ela é imobiliária sim, né? Porque o fundo, não é que o fundo faz uma operação de crédito para o produtor, né, e pega em garantia a terra. Não. O fundo adquire a terra do produtor de fato. Então, a gente tem a escrituração, a transferência da propriedade para o fundo, e aí o fundo arrenda essa terra para o produtor e dá a opção para o produtor recomprar essa terra ao longo de 10 anos, 12 anos, 15, e assim vai. Né? Então, a gente tem a remuneração do arrendamento, né, e muitas vezes uma remuneração da valorização dessa terra ao longo do tempo, porque não necessariamente pelo preço que eu comprei eu vou revender. Né? Tem operações que eu compro e revendo pelo mesmo preço, só que eu tenho um arrendamento ali de 12% ao ano, né, sobre o valor que foi alocado no imóvel, e tem operações que a gente compra o imóvel, tem uma remuneração de 6% pelo arrendamento da propriedade e tem uma recompra com uma valorização de mais 6% ao ano, né, sobre o capital investido. Então, que no final se soma para dar 12% de cap rate aí para os imóveis do fundo. Né? Então, não é que a gente está fazendo uma operação financeira com garantia, é bem diferente. Eu, de fato, faço a aquisição do imóvel, né, e tenho renda imobiliária, né, seja via arrendamento, seja via valorização imobiliária na revenda desse imóvel para o produtor. Então, é uma operação muito segura, Guto, do ponto de vista do fundo, dado que se eu tiver um default, né, nessa operação, ou seja, se o produtor deixar de pagar o arrendamento para a gente, né, de forma que a gente não consiga ter uma negociação razoável com ele ou nada disso, e seja quebrado o contrato de arrendamento, ele acaba perdendo a opção de recompra da terra também. E a gente compra essa terra inicialmente por um valor muito abaixo do valor de mercado. Então, eu diria que se a gente tiver um evento de default, talvez seja
o momento em que o fundo deveria ter a maior capitalização, porque eu vou estar com uma terra que eu não posso avaliar ela a mais do que o call de compra que eu dei para o produtor, só que naquele momento ela se tornou o dobro do valor, né? Então, porque aí eu vou poder vender ela para qualquer um. Então, é uma operação que a gente inverte a lógica do default, né? O devedor não vai querer dar default de maneira alguma. De jeito nenhum, né? Essa é a grande jogada do fundo. Porque, assim, ó, só para clarear mais um pouquinho. Então, aqui, ó, eu sou produtor, vou falar agora como lado de produtor. Tenho um patrimônio gigantesco, tenho um patrimônio gigantesco, tenho falta de capital de giro, né? E a minha situação de dívida não consigo saldar, né? Não consigo sair desse giro. Eu produzo, pago dívida, não fico capitalizado, tenho dívida de novo para sair produzindo. Chego no fundo, certo? Isso. E falo, olha, eu vou vender X% da minha terra para você pela metade do preço. Mais ou menos isso, metade do preço. Exatamente. Tá, vou vender para você, vou quitar minhas dívidas e vou ficar capitalizado. Minha dívida é recomprar a minha terra, porque eu vendi muito barato para você, né? Eu vendi pela metade do preço. Né? Então eu quero recomprá-la. Né? Só que em vez de ser uma dívida de curto prazo, ela vai se tornar uma dívida de 10 anos, né? Suaves prestações. E você capitalizado, né, Guto? Você que foi do campo aí, conhece bem, né? Sabe que com a vista você compra melhor, né? Na hora de vender para trading você não está amarrado, né? Então você pode vender por um preço melhor, você consegue segurar estoque para vender no melhor momento. As margens melhoram muito. Então aí o produtor que fica capitalizado, para ele recomprar a terra de novo em 10 anos pela metade do preço que ele recomprou, a conta fecha, né? Que é como se ele estivesse comprando uma propriedade nova em 20 anos, né? No preço de mercado. Então... Não. Para quem administra as suas contas, para quem leva as contas na ponta do lápis, você está capitalizado, você está comprando o teu insumo no preço que você quer e está vendendo o teu produto no preço que você quer ou a hora que você quer. Porque quando a gente está numa situação, né, da água, né, em cima da cabeça, tá na testa aqui, né? Já está em cima, não está nem no nariz, não é mais aquela história, não faz marola, não, já pode fazer marola porque já está aqui em cima, né? Você pergunta por quanto o cara te vende, né, e os teus insumos, e como que você vai conseguir pagar isso, ou vai fazer uma troca, né, uma coisa assim, e na hora de vender você já depositou o teu cereal lá, o teu produto, seja ele qual for, lá no cerealista, e senta lá e fala, quanto é que você me paga? Né? Então, quer dizer, você está vendido nas duas pontas. No momento em que você vira essa lógica, e que você talvez tenha até capacidade de armazenar o teu próprio produto, se for o caso, né, você muda toda essa lógica. Primeiro, você vai perguntar para o cara, olha, esse preço aí eu não quero mais, eu quero outro preço pelo meu insumo, né, que eu vou pagar o insumo. E na hora de vender também, fala, olha, não vou vender agora, esse preço não me interessa, eu vou segurar, é minha poupança aqui, vou pagar minha recompra da terra, enfim. Seja. Então, pelo lado do produtor, que pode fazer esse negócio com vocês, que deve ter alguns critérios para você selecionar essas pessoas, esses produtores, né? Ele entra numa realidade totalmente nova, com a possibilidade de recomprar isso, quer dizer, ele pode pagar esse arrendamento, ele pode pagar esses valores que você pôs, porque ele é uma outra pessoa, né? Mesmo que ele tenha frustrações, né, que ele tenha uma ou duas frustrações, que a gente sabe que em 10 anos a gente vai ter pelo menos umas 2 frustrações, a situação é totalmente diferente, né? Que você falou, o cara vai colher, no pior ano ele colheu 15 sacos, ou ele vai colher 20 sacos, só que ele já pagou, né, o produto, ele não está devendo, e o que ele está colhendo, provavelmente ele vai vender muito bem, porque se você pegar os preços de 2016 de milho e soja, é uma barbaridade. Tá bem, eu produzi pouquinho, só que eu não tenho que entregar isso para ninguém. Eu não fiz nenhum acordo que eu vou ser executado por quem eu travei preço, não fiz nada disso, pelo contrário, eu posso ir lá na bolsa e comprar umas opções ou de put, para garantir o preço, e pronto, vai ficar melhor ainda, a situação dele é melhor. Exato. Então, eu vejo assim, só concluindo, eu vejo o fundo, ele tem realmente, como fundo imobiliário, ele é proprietário. Né? E se o produtor, por A por B, parar de pagar, ele comprou uma terra por 50% do valor, mesmo que essa terra
por algum motivo desvalorize, não vai, sempre vai dar lucro para o fundo, né? Não tem como, né? É nessa lógica que a gente vive, né? Então, sim, é isso aí que acontece por esse lado. Qual que é o critério para você selecionar um produtor? Eu sei que, né, infelizmente, poderia ser para todos, né? Mas mudaria o perfil de financiamento no Brasil. Mas, enfim, qual que é o critério para uma pessoa tentar te procurar para fazer isso? Né? Falar, eu vou procurar o Terrax, vou tentar fazer isso. Então, a gente trabalha aqui com grandes produtores, né, Guto? Porque no final das contas, assim, para mim fazer uma operação de 2 milhões ou de 100 milhões é basicamente o mesmo trabalho, né? E além disso, o que a gente procura é ter imóveis que sejam facilmente vendáveis nas regiões em que eles estão colocados e que tenham um potencial ainda de valorização também. Então, no final das contas, a gente prefere trabalhar com os grandes produtores, que a gente fala que também é um pessoal que tem uma organização financeira melhor, acesso a crédito, acesso a capital de uma maneira mais simples, né? E a gente preferiu ir um pouco nesse início para a região centro-oeste, norte, nordeste, ao cerrado, que a gente chama, e aí não por qualquer outro motivo, mas pelo valor das terras, né? Um pouco pelo valor das terras, que são terras que a gente ainda enxerga uma valorização maior, né? E a questão do módulo também, que a gente, para você comprar uma fazenda que tenha um valor de 70, 60 milhões, você precisa de um módulo grande, geralmente, né? Então, a gente seleciona primeiro a região, vê se aquela região é adequada, depois, dentro da região, a gente estuda o perfil dos produtores daquela região para definir um módulo ideal de compra, né? Porque vou dar um exemplo aqui, tá? Comprar 1.000 hectares no Piauí, você vai ter que vender para o teu vizinho, né? Se você comprar 1.000 hectares no Paraná, você vai ter que repartir a fazenda, provavelmente, para você achar quem compra, né? Então, a gente faz esse estudo para ver qual o módulo ideal de compra, quem são os produtores daquela região, capitalizados ou não, etc. E aí a gente já tem um conhecimento bastante grande de várias regiões do Brasil, quem são as pessoas, é fácil para a gente chegar nesses números, né? E aí dentro desse perfil, né, a gente vai atrás das operações, o produtor procura a gente, etc. Né? Então, a gente faz avaliação com terceiros, mas a gente também faz uma pesquisa, né, para ver o que de fato aconteceu de negociação, né, valores, etc., naquele módulo que a gente está adquirindo, né, em fazendas com aquele perfil, né, quais foram as negociações realmente efetivadas nos últimos 3 anos, para que a gente tenha bastante segurança que a gente está comprando por um preço próximo da metade do valor de mercado real daquelas fazendas, né? E daí, então, a gente inicia as negociações, mas o perfil do produtor é esse, a gente não opera com culturas perenes, tá? Isso aí é por um risco contratual de arrendamento no Brasil. O arrendamento no Brasil ele é bem forte para o lado do produtor. Então, se você tem um produtor que, por exemplo, não faria operação comigo lá no café, né, com meu pai, etc., porque, né, o investimento é tão alto no início e a cultura vai te dar retorno a longo prazo. Então, se você tem um problema de inadimplência com um produtor de uma cultura perene, provavelmente você não vai conseguir tirar o produtor da terra em um certo período de tempo curto. Então, a gente optou por trabalhar com culturas anuais, né, e com maior foco em soja, milho e algodão, porque são culturas commodities mundiais que têm liquidez de preço futuro, etc., e que você consegue ter uma previsibilidade de fluxo de caixa muito maior. Então, é esse o perfil do produtor que a gente busca, né? São produtores aí de grande porte, geralmente plantam mais de 10 mil hectares de culturas anuais, né, principalmente commodities agrícolas, e que tenham, né, patrimônio, né, solvência patrimonial. Esse é o grande ponto, porque não adianta eu comprar 100% da terra do produtor e ele ficar lá arrendando a terra, provavelmente ele não vai conseguir recomprar. Então, a gente compra aí geralmente 30% no máximo das terras de um produtor. Tá? Então, quer dizer, na verdade, essa é uma proteção para o fundo ter liquidez, né? Ou seja, exato, se eu preciso, se por A ou por B, pode ser por N motivos, o cara ficou inadimplente, apesar de ser difícil ele ficar inadimplente dentro dessa característica que você trouxe. Mas vamos dizer que o cara fica inadimplente. Você tem que
ter uma liquidez, ou seja, o fundo também tem que ter uma liquidez para sair dessa propriedade, né, para reaver até ter lucro, né, nessa negociação, para poder investir em outro lugar. Né? Lembrando que eu posso vender a terra a prazo, né, Guto? Essa é uma vantagem, né? Do mesmo jeito que eu estava revendendo ela para esse produtor, eu posso revender ela para outro produtor. Então, eu poderia pôr um valor próximo ao valor de mercado, né, que daria um resultado extraordinário para o fundo, né, e fazer essa venda a prazo. Então, tem uma vantagem, eu não preciso liquidar a fazenda como se fosse num leilão, né? Bom, então, isso a gente já entende que o fundo tem propriedades que ele compra pela metade do preço, na média. Ele tem uma liquidez desse patrimônio, porque existe um critério para colocar essas pessoas lá dentro, e ele tem uma rentabilidade. Então, agora olhando pelo lado do investidor, agora eu não sou mais produtor, agora eu sou investidor. Agora eu falo, bom, já vi que o fundo tem todas essas características, né? Qual é a vantagem de eu entrar nesse fundo agora, né? Porque é um mercado novo, as pessoas têm medo, né? Fala em agricultura, o cara, né, agricultor, né? Ou é mal visto, né? Ou é um chorão. Então, aí fica difícil. Eu acho que essa é a coisa que mais emperra, né? A gente tem que mudar essa visão para quem não conhece o agro. Eu acho que esse é o maior entrave que existe. Mas eu sou investidor, e agora? Vou comprar uma cota. Vamos lá, né? É uma forma de você apostar na agricultura brasileira de uma forma muito segura. Né? Você está entrando num ativo que é terra rural, né? Que é o que o fundo detém no final das contas, né? Para investimento. Né? Hoje, se você for querer adquirir uma terra agrícola, os valores a serem aplicados provavelmente teriam de ser muito altos. Né? Então, o fundo traz uma possibilidade de investimento em terras agrícolas para a pessoa que tem um capital até menor para aplicar, etc., né? Trazendo essa organização do grande produtor, né, que vai gerar renda para ele. Dois, né, você é um fundo que a gente espera ter rendimentos aí, tem até lá no nosso site, né, entregar em torno de CDI mais 5% ao ano para o cotista, né, o que a gente julga ser uma renda bastante razoável, ainda mais para esse tipo de ativo que a gente está investindo. Né, é um ativo muito seguro, né, então a gente trazer uma renda nesse patamar para esse tipo de investimento é bastante alto. Né, e para a pessoa que já está bastante alocada em FIIs, por exemplo, também é uma opção de diversificação. Né? Então, a gente viu aí, por exemplo, na pandemia, né, o pessoal que estava mais alocado em FII de shopping, em FII de laje, né, tendo problema de recebimento, etc. Né, vacância de terra agrícola é algo muito raro, praticamente não existe, né, no Brasil. Então, é uma forma de diversificação dentro de um produto bastante seguro. Né? É só ver o PIB agrícola, né? Exatamente. Tudo caiu, né? E o PIB agrícola subiu. Ele que defendeu aí para não ir a menos 10, né? Exatamente. A gente no final você vai estar investindo no setor que representa quase 30% da economia do PIB brasileiro, né? Um setor no qual o Brasil é líder, né? No setor no qual o Brasil faz preço, né? O Brasil, se você tem uma quebra de safra de soja no Brasil, provavelmente a soja mundial vai subir de preço. Se você tem uma quebra de safra de milho no Brasil, provavelmente o milho mundial vai subir de preço, algodão também, etc. Então, a gente é produtor marginal, você está em quem compõe preço. Se você tem uma tributação, muita gente fala, Paulo, o agro de exportação não é tributado. Se for tributado, ferra para o produtor. Eu falo, não, ferra para o consumidor, porque vai mudar o preço para todo mundo, né? Que não é a Argentina, apesar da Argentina ser grande, a Argentina tem 15% das exportações mundiais de soja, a gente tem 50%, então provavelmente quem vai pagar essa conta lá é o Xing Ling. Né? Então, a gente tem uma grande vantagem competitiva, né, no agronegócio brasileiro, né, e são pouquíssimos produtos que a gente tem hoje no mercado financeiro para investir. Ou você vai lá e compra uma ação de uma SLC, de uma Brasil Agro, etc., vai apostar na produção junto com
com as terras, etc., mas num setor mais volátil, que é o de ações, né? Ou você vai comprar um CRA, uma debênture aí do que está saindo no mercado, mas que são pouquíssimos players que têm a organização necessária que o mercado financeiro demanda para ter esse produto aí na prateleira. Então, em grãos e fibras, é muito, muito difícil você ter um produto de investimento bastante seguro, de renda fixa. E a gente trouxe isso, né? É um produto que a gente acredita que tem um espaço de crescimento muito grande, tanto para os investidores quanto, né, para os produtores. A gente está apostando num crescimento bastante rápido desse produto, né, mas a gente está fazendo com muita segurança. A gente trouxe o produto já com o pipeline todo estruturado, né, a diligência dos imóveis feitas, a gente fez a alocação das terras aí em prazo recorde, né, então hoje a gente está aí com 67 dias do Terrax, da liquidação da oferta, né, e hoje a gente está fazendo a última escritura aqui no Maranhão, né, inclusive eu estou em Buriticupu, no Maranhão hoje, fazendo a última escritura de compra e venda aqui de um imóvel, mas que já está contratado, né? A gente já tem os contratos assinados já há bastante tempo, então é uma questão de formalização, mas que a gente já vai conseguir ter o fundo rodando full a partir de janeiro de 2021. Então, a gente adiantou bastante também o nosso cronograma de pagamento de dividendos, a gente tem uma segurança bastante grande que a gente tem rentabilidade muito boa para o fundo já de início. Então, conseguimos entregar a estratégia que foi proposta, né? Graças a Deus aí a gente tem um percalço nessa estratégia que foi proposta inicialmente, né? Então, é um fundo que tem tudo aí para entregar muito para o cotista também. Beleza, então o fundo vai começar, ele já comprou toda a terra que ele tinha que comprar, isso? A gente já alocou 100% do capital, gente no final das contas sobrou pós-custos da oferta 471 milhões, a gente vai ficar com 2% desse valor só em caixa até para proteção, mas a gente acaba recebendo, na dinâmica do fundo, a gente recebe os arrendamentos, grande parte dos arrendamentos antecipados, né? Então, a gente vai ter um caixa robusto do fundo, né, para ir podendo pagar os dividendos ao longo, conforme for acruando os rendimentos dentro dos contratos com os produtores, vai poder ir distribuindo isso, mas é um fundo bastante seguro nesse sentido, né? Inclusive o caixa do arrendamento anual a gente vai ter no fundo logo na largada. Então, isso mostra o quão resistente a problema ele deveria ser, né? A gente teria aí quase 24 meses de arrendamento para pagar, 12 meses de arrendamento para pagar para o cotista, no caixa logo na largada. Sendo que isso de fato arrendamento e não caixa do fundo inicial, né? No momento que você compra a propriedade dele, já bate o primeiro ano, ele já está pago. Ele me devolve, eu pago para ele e ele me paga o primeiro ano adiantado. Primeiro ano. Quer dizer, existe ele nunca está me devendo. Eu estou devendo ele a todo momento. Ele nunca tem uma dívida comigo. O produtor nunca tem uma dívida comigo, nem em questão de arrendamento, nem em questão de recompra. Por isso que eu falo que o fundo é muito seguro, porque até em uma eventual RJ, qualquer coisa que aconteça, não tem uma dívida comigo. Ele tem um adiantamento comigo, que ele vai poder usar a terra, né, do arrendamento, e ele tem uma opção de recomprar a terra. Se ele não recomprar, tudo bem, né? Então, é um produto bastante seguro também. Que no momento em que eu compro uma cota, eu passei a ser proprietário de uma propriedade que produz alguma coisa e que vai me pagar ter essa rentabilidade. Você falou em CDI mais 5% ao ano. Essa é a nossa meta, né? Sim, a gente faz as operações pré-fixadas, todas elas são pré-fixadas. Então, se você olhar até no estudo de viabilidade lá, né, Guto, do que a gente se propôs, etc., nesse momento, nesse primeiro ano, aí a proposta é pagar acima de 9% ao ano. É bom, hein? É bom. É muito bom. É muito bom. Bom, mas se disparar aí, bom, você tá se protegendo no CDI
com títulos do governo? Alguma coisa assim? Não? Não, essa é a rentabilidade alvo do fundo, né? Então, na verdade, eu tenho uma operação pré-fixada de 12% com os produtores. Logicamente que, como eu vou recebendo todo ano, eu recebo recompras da fazenda, né? Então, entra esse caixa para o fundo. Aí eu vou faria novas operações, teria que fazer com juros, se o juros subir, vamos fazer a 13, a 14, e assim Entendi. vai. Se em algum momento a gente chegar num juros que inviabiliza o produto, vou ter que amortizar o fundo e devolver o capital para o cotista, né? Aí não mas eu acho que não. Eu acho que a situação, acho que a gente já passou, acho que a pior turbulência há anos atrás. Eu acho que isso não vai chegar de novo a ponto de o brasileiro acho que não aceita mais isso, né? Então não adianta esses caras lá em cima querer fazer loucura, porque os caras não vão aceitar. A estrutura econômica brasileira não aceita mais, né? Eu acho que não chegaria a esse ponto. Mas, exatamente, tinha esquecido, o cara, ele pagou arrendamento, que já é uma receita antecipada, né? Então, exatamente, ele paga para usar, é o pré-pago. Então, ele não deve nada para você, ele já pagou. Só que ele também está recomprando a terra nesse ano, né? Então, no final do ano, depois de um ano, ele já está pagando a terra e o arrendamento. Ele recompra uma parte da terra, né? Aí essa parte da terra que virou para ele, né? Eu vou ter que alocar em outro imóvel aqui, né? Para o fundo. Então entra esse capital e a gente tem que ficar fazendo essa realocação. Né? Mas isso é tranquilo. Mas só para ficar claro, ele paga o arrendamento pré-pago, mas a recompra é no final do primeiro ano. Exatamente. Tá. Quer dizer que você tem, no início do ano, você tem o dinheiro do arrendamento e no final do ano você tem o dinheiro da recompra. Né? Exato. E isso te dá uma elasticidade para enfrentar qualquer turbulência de juros que venha pela frente. Então, realmente, é um fundo bem conciso, é um fundo que tem aí uma elasticidade, se bem administrado, e pela bagagem que vocês têm, realmente é muito boa. Se bem administrado, é uma coisa que, né, vale a pena. Então, quem não conhece, né, isso aqui não é uma recomendação, a gente tem que deixar claro isso aqui. Tá? Isso aqui nós estamos demonstrando como funciona o Terrax, né, é um fundo para você ter mais uma opção de investimentos, né, para que a gente está desmistificando o agro nesse programa, né? De grão em grão, a ideia é desmistificar o agro, e esse é mais um investimento que você pode fazer. Aqui embaixo, cadê minha mão? Aqui embaixo tem um link, né, da Liberta Investimentos, vocês entram lá, conversam com o pessoal para entender melhor como funciona isso tudo, para poder ter mais uma opção. Essa é mais uma opção de investimento que tem num fundo extremamente elástico em termos de poder se movimentar durante o ano, porque ele tem o patrimônio, ele tem o capital do arrendamento, no final do ano ele tem o capital da terra que ele vai relocar, e com isso ele tem uma elasticidade enorme aí para poder fazer enfrentar qualquer turbulência que a gente tenha pela frente. Eu acredito que não teremos grandes turbulências, mas, né, cisne negro existem, então é importante que a gente entenda que tenha isso. Paulo, foi um prazer conversar contigo aqui. Se eu quiser fazer um encerramento, falar mais alguma coisa, deixar a tua mensagem, fica à vontade aí. Que foi uma satisfação conversar contigo aqui. Não, satisfação foi minha, Guto. Obrigado pelo convite, tá? Não, pessoal, só dou uma dica para entrar lá no site da Risa Asset, né? risaasset.com. Vai em produtos, tem o Terrax, tem o MN, dá uma olhada nos produtos que a gente tem para oferecer. Né? Ali tem uma explicação bem concisa de cada um dos produtos, o que a gente busca fazer, entregar, etc. Né? Então, acho que vale a pena, apesar de ser uma gestora nova, é uma gestora que tem todo um time especializado e com bastante bagagem para entregar resultado para os nossos investidores. Tá? É só isso, e obrigado, Guto, pelo convite. Tendo qualquer dúvida, é só chamar a gente aí. Tranquilo, eu que agradeço, satisfação total, e a gente podendo aí mais para frente, conforme aparecer as dúvidas aí, a gente pode fazer um outro bate-papo, aprofundar mais aí, tirar mais dúvidas de todo mundo. Então nós vamos ficando por aqui, vou agradecendo aí a todos, tá? Por mais um grão em grão,
Não esqueçam de dar like. Opa, fica invertida essa câmera aqui. Não esqueçam de dar like, tá certo? De difundir e de se inscrever aqui, tá ok? Um grande abraço e até o próximo sábado. Abraço. Isso aí. Então, terminamos mais uma entrevista do nosso de grão em grão, Terrax. A imagem aqui começou a desaparecer, mas faz parte. Então, assistam, deem like, tá ok? E compartilhem, né? Isso aqui é importante e fundamental. Muito obrigado a todos e até próximo sábado. Fui!